Bom, dado o lado da esquerda, que eu confesso que foi bem engraçado, agora eu quero que vocês vejam um pouco a opinião da direita, certo? E aqui eu separei um compilado de várias figuras da direita falando sobre o caso. Assista e depois darei minha opinião final. A palavra de ordem da minha campanha foi resistência. Para todos que espalharam fake news que eu sairia do país, eu estou aqui e aqui irei ficar. Estas são as palavras do guerreiro, do homem da resistência, do super relevante, o cara que está ali resistindo contra, como ele fala, o fascismo, Jean Willis. O Jean Willis disse que foi ameaçado de morte, por isso que ele vai sair do Brasil. Mas como é que fica a resistência? Ô Jean, vai abandonar os seus amigos, Jean? Não é possível. O plano não era ninguém solta a mão de ninguém? Como é que você faz um negócio desse? Como assim? A sua palavra não dura 6 meses, brother. A sua resistência não durou nem até você assumir. A sua resistência queimou antes de assumir o mandato, bro. Você não teve um dia de resistência, meu. Sabe, você é caricato, cara. Você faz o brasileiro ter vergonha, seja o de direita ou até mesmo de esquerda. Você envergonha o povo brasileiro. Então, nisso, o benefício da dúvida, ele se distingue muito, por exemplo, de um outro conceito que é jurídico, esse sim, que é o de presunção de inocência. Me assusta quando eu vejo o noticiário, né, isso tanto nos telejornais como nos jornais impressos, em que um dado testemunhal de uma vítima com interesse político é dado como verdadeiro. É isso que te assusta? Calma. O resto Olha, todo que vamos analisar o caso concreto. Você tem um parlamentar impulsivo, de péssima reputação, que já se comportou como um animal em Tá sessão... falando do Bolsonaro? Não, lógico que não. Tô falando do Jean Willis, que já se comportou como um animal em sessão plenária, que alega sofrer ameaças de morte que justificam sua renúncia ou licenciamento do cargo. Tá? Esse é o dado. Ele não apresenta nenhum elemento probatório e não apresenta nenhum parecer das autoridades públicas que corroboram essa narrativa de risco à vida. O que a gente tem ilustrado é que ele sofria execração pública, mas isso em decorrência da atividade política dele. Agora veja só como é que funciona a cabeça de esquerdista. Bolsonaro leva uma facada na frente de todo mundo, quase morre. Não, essa facada foi fake. Essa facada foi fake. Fernando Holliday, o carro leva bala lá. Não, isso aí foi fake, foi fake. Joyce Hasselman recebe uma ameaça todo dia, manda um animal morto para casa dela. Não, isso aí é fake, é fake. Jean Willis diz que está sendo ameaçado, vai embora do país sem apresentar um boletim de ocorrência, sem mostrar uma prova disso. A democracia está sendo ameaçada por essa ditadura de Bolsonaro. Vamos fazer uma comparação, essa sim muito mais apropriada do que as que você trouxe à baila aqui, porque misturou assuntos diversos, que é a seguinte, é o caso Holliday, né? Inclusive ele tuitou: sou gay, negro, parlamentar e estão investigando um atentado contra mim. Não são ameaças virtuais, são reais. Não estou nas capas dos jornais e nem pretendo sair do país. Pelo contrário, estou mais forte para continuar. Aqui um parênteses, parabéns ao vereador pela postura. O que acontece? Nesse caso, houve provas. Né? A gente teve apresentação de testemunhas, N pessoas no gabinete e funcionários da Câmara Municipal. Logo na sequência do ato foi apresentado o vidro trespassado por uma bala e não bastasse isso, foi feita uma perícia que confirmou que foi dado um tiro. E qual âmbito que isso aconteceu? E provando aí a natureza política do fato. Foi durante a manifestação dos sindicatos pela Previdência Municipal. O Jean Willis, ele parou de ser levado a sério por todo mundo, inclusive pela esquerda. A própria esquerda olhou pra ele e falou: esse cara é caricatura demais pra gente usar ele como representante. O pessoal do Coletivo Negro brigou com ele, o pessoal do movimento LGBT brigou com ele. Todo mundo brigou com ele, porque o cara, ele é uma caricatura, ele queima filme. Você ter o Jean Willis como representante queima filme. É uma piada ambulante, cara. Então qual é o poder de persuadir as massas que esse cara tem para ameaçá-lo terrivelmente? A luta, o punho erguido lá. Ah, meu amigo, por favor. Na hora que o bicho pega, na hora que a coisa fica dura mesmo, você vai dar as costas. Caso você resolva cumprir isso,
por favor, não esquece de pagar a Bia Kicis. Ela já mandou recado cobrando. Eu quero dizer uma coisa, quem está se sentindo ameaçado agora sou eu, ameaçada de que ele saia do Brasil sem pagar o que ele me deve. O Jean Willis foi condenado numa ação por danos morais, por ter me atacado, chamado de criminosa, e ele tem feito uma série de recursos, já perdeu no tribunal, já perdeu no STJ, mas ele não para de recorrer e me deve pelo menos 50 mil reais, que com correções já deve chegar a uns 60. E agora eu temo que ele saia do Brasil sem me pagar. Mas eu vou tomar as providências jurídicas para que o dinheiro dele fique ali, né, acautelado, para que eu possa receber o que ele me deve. O lance é, você sempre foi um cara irrelevante no Congresso, e você sabe disso. E você sabe que você perdeu relevância, inclusive com o seu público. Você não ia aguentar mesmo ficar 4 anos com aquele monte de deputado de direita, conservador, liberal, sendo massacrado por esses caras e não tendo apoio no seu próprio público. Ali eu não execro o Jean Willis por ser gay, Edgar. Eu execro o Jean Willis porque ele cospe. Ele defende ele dá voz ao animal interior dele. Imagina se eu cuspisse alguém aqui. O que você faria se eu. Não tem nada a ver, é uma questão. Eu sou contra as ideias do Peninha. Você viu como eu me comportei com ele? É muito diferente. É respeito, é educação. Mas Jean Willis coloca a ideologia dele acima coloca a ideologia dele acima da democracia. Cadê os boletins de ocorrência? Você tem o dever de mostrar isso para o povo brasileiro. Eu mesmo recebo ameaça aqui todo dia. Todo dia eu recebo ameaça aqui. Eu te espancar na rua, eu pego você, eu mato você. Todo dia eu recebo ameaça. Que conversa é essa? A Joyce, o Arthur do canal Mamãe Falei, todo dia. Uma ingenuidade política, do ponto de vista de vários setores da direita, tá comemorando essa saída, essa renúncia do Jean. Vamos retomar, vou voltar aos fatos aqui um pouco. O Jean Willis, em 2014, dá uma entrevista para o Marcelo Taz, falando que acredita que não há excessos na remuneração dos parlamentares e suas verbas de gabinete. Com os valores corrigidos hoje em dia, ele ganha 33 mil reais, certo? Só que isso dá aí 9 mil dólares ou 8 mil euros. Olha só. O que vai acontecer se ele se licenciar ou se ele renunciar? Entra na suplência o tal do Davi Miranda, que é companheiro de quem? Do Glenn Greenwald. Olha só que coincidência, eles vivem em união homoafetiva. Esse Glenn é aquele jornalista, militante, correspondente internacional da CNN que vendeu a tese do golpe para a mídia internacional. É só o ouvinte da PAN dar um YouTube, um Google em Christiane Amanpour, CNN, golpe. Que trouxe à tona também o caso Snowden. Vai achar tudo isso. E o caso de, se você acha que impeachment é golpe, então você concorda com Glenn Greenwald. Olha o que acontece do ponto de vista de macropolítica. Vamos tirar as emoções de lado, Edgar. Entra um sangue novo no Congresso, o cara tá em decadência, em execração pública, perdeu a base social dele. Olha que golpe de mestre. Entra sangue novo do Congresso, gozando de prestígio total e simpatia de toda a mídia progressista internacional, toda ela, certo? O Jean Willis cria uma narrativa de perseguição política, certo? Vira ativista internacional, é a vitimização máxima, certo? Até, olha, não estranhe se ele pedir refúgio. Não estranhe, porque ele é concedido ao imigrante por fundado temor de perseguição por motivo de grupo social ou opiniões políticas. E quem que dá as diretrizes globais para o refúgio? A Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. O que ele vai virar, o Jean Willis? Ele vai virar um embaixador da oposição no estrangeiro. Ele sai de ser um pária no Brasil para virar um pseudo-herói lá fora. Só que pior, ele vai ser remunerado em dólar. Então, na verdade, a galera da direita tá achando o máximo, se ferrou, porque a guerra de narrativa vai ficar 10 vezes pior. Eu, sinceramente, estou muito feliz, mas espero que você vá para um país que seja de encontro com a sua ideologia, com tudo que você defende. Venezuela, por exemplo. Perfeito. Não tem outras palavras. Perfeito. É exatamente o que eu penso. E retrata exatamente a realidade. Cara, desculpa assim, não é tipo assim desprezar o Jean Willis nem nada, mas cara, não dá pra levar a sério essa merda, cara. Como é que tu leva a sério essa bosta? Sério, como é que você consegue levar a sério uma bosta dessa?
Então, tipo assim, cara, não tem nada o que adicionar aqui. Exatamente isso. Tá ok? É exatamente isso. E eu vou até encerrando o vídeo por aqui, tá? Aqui já, beleza? Muito obrigado pela sua visualização. Beleza? E vamos ficando aqui. Até a próxima.